A gente falou desse lado, vamos ver, eu acho que. E assim, mas a gente chega numa quarta de final com os dois brasileiros tendo chances reais de passar. Sim. Né? Então isso é muito interessante. Amanhã vai ser muito legal ver os dois jogos demais. e acompanhar. Amanhã estaremos aqui, inclusive, hein, galera? Exato. Às 4 da tarde, depois Várzea, depois à noite. Às 4 é o Fluminense, né? E à noite que é o Palmeiras. Só que e aí a gente tem o outro lado, que é o lado Champions League, né? Que a gente tem o Borussia, desculpa aí, mas o Borussia não vai dar não, né? Vamos combinar. Mas nem pra ter passado do Monte Rei. É verdade. Aí tem o Real Madrid, PSG e o Bayern. Quem que vocês acham aí que é o grande favorito dessa brincadeira? Porque eu acho que PSG e Bayern hoje estão jogando mais do que o Real Madrid, né? Estão jogando mais do que o Real Madrid. Reconstrução, né? O novo treinador, mudando o jogo, né? Melhorando. A cada jogo que passa, o Xabi Alonso vai melhorando aí. Mas o Mbappé voltando aí, que viu no último jogo, todo magricela, né? Que realmente teve uma situação hospitalar aí. E aí é doido como é que a gente vê a questão física, né? O cara que é alto nível. Porque tu pega jogador de futebol em alto nível físico, um cara que não fica muito doente, porque o cara é preparado pra não ter nada disso aqui. Sim. E fica aí, sei lá, ficou o quê? Umas 2 semanas, né? Mais ou menos. Gasto em enterite. Sem poder treinar, sem poder estar ali no dia a dia, sem poder estar se nutrindo do jeito que tem, se vê como é que murcha o físico. É impressionante, né? Como é que o corpo humano roda nesse aspecto. Então o Mbappé se recuperando e tal. Mas deve passar do Borussia, porque esse Borussia aí, sinceramente, vai ser um choque se o Borussia conseguir passar do Real Madrid. Mas do outro lado a gente tem PSG e Bayern que se enfrentam agora, né? Como é que a gente já está para essa reta final, essa galera aí? Cara, eu acho que Bayern. Eu acho que os caras estão muito focados. Cara, é um time, assim, pragmático, é um time que os caras sabem muito o que fazem dentro de campo, né? O nível de concentração deles que eles estão jogando, eu tô achando um pouco mais acima do normal dos outros times. No começo eu já tinha falado isso aí. Pra mim, eu acho que uma semifinal é Bayern e Real Madrid. Eu acredito. Outro jogaço também, né? O Bayern, eu também vejo dessa forma, né? Ele é desde o começo, pra mim, o europeu que mais levou a sério o Mundial. Não que os outros não levaram, mas outros times abordaram de outras formas a competição, né? O City, por exemplo, tocou 11 de um jogo pro outro. O Real Madrid vive uma transição de treinador e alguns jogadores que estão chegando e sendo inseridos e também fez testes, né? O Xabi Alonso jogou na primeira fase com 3 sistemas de jogo diferentes, até ele encontrar os 3 zagueiros que ele gosta no último jogo e usou contra a Juventus também. E o Bayern, esse negócio da seriedade, eu acho que tem 2 exemplos. O jogo contra o Auckland. Mas é o Auckland, semi-amador. Mas ele poderia ter parado no 3-0. Ele foi até fazer 10. E o jogo tava 9 no finalzinho, os caras foram até fazer o 10º. Isso é uma mostra de competitividade, desejo dos caras quererem muito. E o jogo contra o Boca, eu acho que foi um pouco isso também, né? Que era um jogo com outro caráter, um estádio contra, um puta ambiente. O Kenny falou que foi o ambiente mais hostil que ele já jogou na vida dele. Tinha 50 mil pessoas no estádio, no Hard Rock, e sei lá, uns 48 mil torcedores do Boca. Um negócio absurdo, assim, um puta ambiente. E mesmo que o jogo tenha sido apertado no sentido do placar, o Bayern foi muito melhor que o Boca. O 2-1 não foi o que foi o jogo. Foi um golaço que o cara fez do Boca. O Merentiel. Né? Foi um puta gol. Mas, assim, foi um jogo de muito domínio do Bayern. E o último jogo jogou com o time reserva e tal. E quando entrou a cavalaria, o goleiro do Benfica foi o melhor em campo. O que até colocou o Bayern numa situação pior, né? Porque se o Bayern tivesse desse lado de cada chave, a gente ia olhar e falar, pô, o Bayern tá na final. Pois Se o Bayern tivesse no lugar do Benfica, ele ia ter passado pelo Chelsea e provavelmente ele passaria pelo Palmeiras, pelo Fluminense, o Al Hilal e chegaria na final. Então o Bayern, pra mim, tá muito pronto, também pela mobilização. Só que do outro lado, cara, é um time muito forte, né? E quando o PSG... Eu acho que o PSG, nessa competição, 2 vezes ele jogou o máximo que ele podia. Na estreia e no jogo contra o Inter Miami. Nossa. E a gente viu o que aconteceu nos 2 jogos. 4-0 nos 2. Não jogou contra o Botafogo? Jogou, mas assim, não foi o PSG. Isso eu não tô também tirando os méritos do Botafogo, foi uma puta vitória histórica, a estratégia do Renato Paiva naquela ocasião funcionou muito bem, mas ele saiu, o Luiz Henrique saiu jogando sem 5 titulares, tem ali um contexto, tem um contexto naquele jogo, que não pode ser ignorado. Eu falei isso na época, assim, o Luiz Henrique, o erro do Luiz Henrique foi, pra mim, subestimou um pouco o Botafogo, um pouco. Vou entrar com reserva e ganhar, pô. E aí o Botafogo foi muito bem, quando os caras entraram no jogo, eles não conseguiram fazer a diferença. Então, assim, eu acho que esse tende a ser o grande jogo do Mundial, PSG e Bayern, porque é um jogo que poderia ser uma final de Champions, 2 times assim, de um nível muito forte, eu acho que é muito pau a pau. Embora o Bayern viva um momento melhor dentro do campeonato, o PSG tem muito de onde tirar, né? É muito jogador bom. Eu confio mais no Luiz Henrique que no Kompany.
Eu também acho que o grande ponto negativo no Bayern é o técnico. Por isso que eu acho que o Bayern está levando a sério, porque o Kompany precisa se provar nessa trajetória do Bayern também, sabe? Ah, ganhou agora, ganhou, mas teve eliminação precoce na Copa, no outro ano não tava, ele subiu, foi campeão com o Burnley na primeira divisão, foi horrível, não conseguiu jogar, dar jogo, tudo bem, tinha muito menos investimento, mas ele tá precisando se provar como técnico. E ele tá conseguindo fazer um bom trabalho. Agora talvez vai ser a maior... Os jogos contra a Inter na Champions foram muito ruins. Exatamente. Pois é. Faltou domínio do que a gente vê do Bayern. Falta domínio. E agora a gente vai ver. Será que o Musiala é reserva mesmo? Como é que vai estar essa situação que ele vai ir pro jogo? Eu acho que é um jogo interessante que, assim, o PSG joga da maneira... Eu nunca tinha visto, tá? Não sei o quão isso é comum, mas não é algo que... Tipo, no Brasil, eu nem sei quando eu vi isso. Dessa coisa de... apita o juiz, joga a bola pra lateral e vão pra cima. Sabe? Isso é um negócio que não é comum, sabe? Teve um aí que viu e quis fazer igual, né? Pois é. Rolando Lembra? com o Corinthians fez isso. Contra o Palmeiras. Pois mas... E depois perguntaram pra ele, não... Mas assim, Quis fazer. Mas, cara, várias pessoas... Eu vi lá, achei legal. Isso é muito doido, porque várias pessoas que não acompanham futebol me mandaram mensagem, tipo, minha mãe. Cara, que esse negócio? Começou o jogo... Essa coisa louca Futebol e tal. americano, Eu né? fui ver o jogo PSG com a Thaís também. Minha esposa olhou e falou, cara, o que esses caras estão fazendo? Eu nunca vi. É uma coisa meio doida. Mas você vê que isso funciona quando o seu time é muito superior ofensivamente aos outros, você meio que Começa no campo de ataque. Teve uma Ele coisa vai fazer isso legal. com o Bayern, será? Eu acho que vai. Eu acho que vai porque faz isso com todo Mas mundo, teve uma coisa né? curiosa no jogo, não sei se você lembra, contra o Atlético de Madrid. O Atlético de Madrid tava preparado pra isso. Sai sim. jogando, eles tocam pra trás e o Atlético de Madrid bateu rápido o lateral pra devolver a bola pro outro lado. Sim. Pra não permitir que eles subam. Impressionante porque é a ideia por trás, né? Você bate pra fora pra subir, pressionar e tentar roubar a bola no campo de ataque. E o Atlético de Madrid, eles dão a saída, você já vê os caras do Atlético de Madrid correndo pra trás pra bater rápido o lateral e devolver a bola pra frente. Então é algo que eu acho que contra o Bayern eles vão fazer de novo. Estão fazendo na Champions inteira. Fizeram contra o Liverpool, todos os jogos da Champions. Na final eles fizeram. Então acho que vão fazer de novo. É uma coisa curiosa. Eu acho que no duelo dos técnicos há uma diferença muito grande. Sim. O Luiz Henrique é um dos melhores técnicos do mundo hoje. E isso é uma coisa até interessante que eu tava refletindo depois da Champions, né? Porque muita gente fala, Luiz Henrique e tal, ele andou um tempo aí meio sumido, sem ter títulos relevantes. Mas se você for analisar a carreira do Luiz Henrique em clubes de alto nível, é uma carreira muito pequena, cara. Ele tem 2 anos no Barcelona. 2 ou 3 anos no Barcelona. 2 ou 3 no Barcelona. Em desses anos ele ganha tudo com o trio MSN. E aí ele vai pra seleção, tem a tragédia com a filha, ele fica um tempo fora do futebol, volta pra seleção e tem ali 2 competições. Então ele fica uns 6 anos na Espanha. E aí ele sai, né, da seleção depois da Copa do Mundo e vai treinar o PSG. Então, assim, se você espremer, cara, em alto nível, a carreira do Luiz Henrique tem uns 5 anos. Em clubes. E em 5 anos ele ganhou 2 vezes a Champions. Cara, Uma com o PSG, né? Vamos combinar. o Guardiola tem 2 títulos de Champions em 15 de carreira. Então, assim, É isso mesmo. é uma coisa curiosa da carreira do Luiz Henrique. E a gente vai ter isso, né? O PSG, que é um time que acha espaço onde não tem, e o Bayern é um time que tira o espaço de todo mundo, né? Então vai ser muito curioso E o ver. Bayern é muito forte fisicamente. Muito forte fisicamente. A recomposição defensiva do Bayern é um negócio de maluco, A linha pô. defensiva, os caras são muito fortes. Pois né? e aí vai ser, porque o PSG é um time muito mais leve do que o time do Bayern, por exemplo, né? Então, assim, a gente vai ver como é que vai ser a pressão, um jogo muito intenso, eu acho que vai Vai ser ser isso legal aí. de ver esse jogo. Esse é sábado, 1h, 1 da tarde. Esse vai ser o jogo mais... o grande jogo do campeonato. O grande, acho que o grande jogo do Até campeonato. agora, também acho. Porque a tendência também, assim, tendência não vai. É possível que a gente não tenha um confronto de europeus na final. Estatisticamente é até mais provável, né? Você tem 3 não europeus de um lado da chave. Exatamente. Então, pode ser que esse seja o jogo do campeonato, do ponto de vista do encontro. É claro que depois você vai ter uma semifinal Com vai ser o Real Real Madrid Madrid, e né? um dos dois, né? E é um Real Madrid também que tá mudando a forma de Trabalhando. jogar, o que Mas- pode fazer com que ele não seja tão favorito assim no confronto contra os Não, dois. acho que não é favorito, mas ele vai. O Real Madrid adora quando vem Ah, cair de morto. essa é a Adora. cara do Real Madrid isso adora. aí, né? E vai... esse... Cara, realmente, né? PSG e Bayern vai ser um negócio de... Vai ser colossal, Vai pô. ser colossal, pô. Vai ser uma briga, assim, eles vão... Porque é o último jogo de um. Então os dois vão se entregar igual maluco, pô. Pois é. Isso que vai ser louco demais, velho.